Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos, ao Nada Além da Bíblia, coisas sobre a Bíblia. E eu quero expor aqui um texto das Escrituras Sagradas que estava estudando hoje de manhã e achei por bem, relevante compartilhar. O capítulo 6 do livro de Josué, ele narra a história da entrada de Israel à cidade de Jericó. É sabido de todos, que a cidade de Jericó é uma cidade muito grande, importante. Os muros da cidade eram muito grandes, chegava a aproximadamente 9 metros de comprimento por 6 de largura, ao ponto de no muro da cidade de Jericó, tinha algumas pessoas que moravam no muro da cidade de Jericó. Por exemplo, a prostituta Raabe, ela morava, a casa dela era em cima do muro da cidade de Jericó. Então a cidade de Jericó era tido naquela época como uma cidade invencível, até porque as pessoas que edificaram, que construíram, que fizeram essa grande cidade, esse muro, eles prevaleciam na sua obra, na sua engenharia, Então Deus havia prometido de entregar a cidade de Jericó na mão de Israel, que tinha por Josué, que era o grande líder, o sucessor de Moisés na época. E interessante que no capítulo de número 5 do livro de Josué, Josué está observando a cidade de Jericó. E ao observar a cidade de Jericó, ele vai se deparar com um homem. E a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor era uma aparição de Deus, que é chamado no Antigo Testamento teofania. Teofania, aparições de Deus, no Antigo Testamento. Então, quando Josué chega próximo a esse homem, e ele estava com uma espada nas mãos, a espada estava por lá de fora da bainha, estava nas mãos, desse homem, e Josué pergunta para ele: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E esse anjo, ele disse para Josué: eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então, quando ele fala eu venho como príncipe do exército do Senhor, Josué ele se prostra diante desse anjo. E nós sabemos que anjo não recebe adoração. Anjo não permite que nenhum ser humano se prostre diante dele. Só que esse anjo era diferente. Esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Era o próprio Emanuel, o Deus conosco. Porque ele recebe adoração. Josué se prostra, ele diz assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Então Josué recebe essa palavra e adora, se prostra diante desse anjo. E no outro dia, a Bíblia diz que eles entram na cidade. Qual seria a estratégia para eles entrar na cidade? A estratégia para eles entrar na cidade, Deus deu ordem para Josué que a batalha seria vencida através de Deus, não era o homem, não era a força do braço, não era o exército militar de Josué que iria vencer a batalha, porém Deus. Então Deus deu ordem para eles, que era para eles poderem rodear a cidade durante 6 dias. Todo dia eles tinham que rodear toda a cidade. No 7º dia eles iam dar 7 voltas. Então Deus dá estratégia. Deus fala para Josué: olha, prepara 7 sacerdotes com umas 7 trombetas, 7 buzinas feitas de chifre de carneiro, que vai sair na frente os 7 sacerdotes, e 7 sacerdotes levando a arca da aliança. Então é uma estratégia de Deus. Os 7 sacerdotes saem com a buzina na frente, e ali tocando a buzina. Não era para ninguém gritar, não falar nada. O grito seria no 7º dia. Então, 7 sacerdotes saem na frente com 7 buzinas, o chifre de carneiro, e 7 sacerdotes saem levando a arca da aliança, rodeando a cidade. 6 dias rodearam a cidade. No 7º dia, eles deram 7 voltas em volta da cidade, e eles gritaram, com grande clamor, e os muros da cidade caíram ao chão. A cidade era uma fortaleza do mundo antigo. Os muros da cidade, humanamente, não tinha como destruir, derrubar aqueles muros. Só que se a gente for observar que antes de destruir a cidade,
Josué mandou 2 homens espiar a cidade de Jericó. Quando esses 2 homens chegam na cidade de Jericó para poder sondar, detectar, analisar a cidade, e eles foram recebidos por uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe. Raabe era uma meretriz, era uma prostituta. E Raabe fez coisas extraordinárias. Ela deu guarida, né, os 2 espias dentro da sua casa. E quando eles chegam dentro da casa de Raabe, ela protegeu. Quando o rei da cidade ficou sabendo que tinha 2 espias de fora, mandaram ir na casa de Raabe procurar. E a Bíblia diz que ela escondeu os 2 espias. E por isso ela fazer isso, esconder esses 2 espias, veio a salvação para a casa dela, para os pais dela, para os irmãos dela. E aqueles 2 espias foram embora. E ela disse assim: qual o sinal vai se dar para quando vocês entrar na cidade, que eu sei que Deus entregou toda a cidade de Jericó para Israel? Então ela vai colocar, os espias aconselham ela a colocar uma fita vermelha em volta da casa dela. Isso tem um simbolismo. Essa fita vermelha, ela simboliza o sangue de Cristo. Lembra lá de Êxodo, capítulo de número 12, quando eles celebraram a primeira Páscoa, lá no Egito ainda, Deus falou que era para eles poderem pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, da janela da casa dos egípcios. Quando o anjo da morte desceu à meia-noite, em cada casa que ele entrava, ele achava o sangue nos umbrais da porta e não tocou em nenhum deles que estavam ali. Então, na casa de Raabe também, nós vamos ver que a fita vermelha simboliza o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, ele purifica de todo pecado. Lembra de João capítulo 1, versículo 29, quando o cordeiro, quando João Batista viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado. Então, a fita vermelha em volta da casa de Raabe simboliza que quando eles entraram na cidade de Jericó, Raabe foi protegido e Deus livrou Raabe poderosamente. Então, história que a Bíblia conta, histórias que são extraordinárias. Então, Jericó foi destruída, os muros da cidade foram jogados ao chão, Israel entrou na cidade de Jericó e pôde tomar posse de tudo aquilo que estava naquela cidade. E eu encerro, esse vídeo dizendo: o que Deus tem para nós vai vir nas nossas mãos. E a vitória de Israel sobre a cidade de Jericó, ela veio do alto, que ela veio do Senhor. Então creia que Deus, antes de tudo, de destruir a cidade de Jericó, Josué já olhou para a cidade de Jericó e já viu a cidade de Jericó como uma cidade vencida através da fé. Então olha para o nosso inimigo, as barreiras, as dificuldades, os obstáculos, já olha para ele como um obstáculo vencido, porque Deus já nos deu a vitória. Deus abençoa a tua vida poderosamente, no nome de Jesus.